Queridos, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, e hoje eu creio que é um culto profético, amém? Essa noite nós vamos ativar o profético nas nossas vidas. Queridos, tem um pastor que fala, eu acho extremamente interessante o jeito que ele fala, se uma igreja não é profética, ela se torna uma igreja patética, e isso é extremamente verdade. O Espírito de Jesus, ele é o Espírito da profecia. Apocalipse fala que Jesus, ele é o Espírito da profecia. Então o mover profético, queridos, ele tem que ser algo normal no nosso meio, algo natural, algo que nós aprendemos a usar, treinamos, usamos de forma saudável. Pastor, existem exageros? Claro que existe, queridos. Existe exagero em tudo que é lugar. Existe exagero na torcida, no meio de uma torcida de futebol, sim ou não? Existe exageros dentro de uma empresa, sim ou não? Aonde nós estivermos, vamos ver exageros extremos, queridos. Só que o ministério profético, o mover profético, ele é extremamente importante para as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? As nossas vidas, elas são compostas de tempos e estações, já percebeu? Sim ou não? Tem dias que você está na primavera, lá, feliz da vida, apaixonado, sorrindo para a vida. E tem tempos que nós entramos em estágios de inverno, que você olha para o lado, está tudo seco, está tudo difícil. Sim ou não? Você já percebeu? A nossa vida é feita por tempos e estações, queridos. Deus fez assim. Deus fez dias, semanas, meses, anos. Para quê? Para contagem de tempo e para que a gente saiba onde nós estamos. A Bíblia fala em Eclesiastes que para todo propósito sobre a terra existe tempo e modo. Então existe propósito, tempo e modo. O propósito é aquilo que Deus nos chama a fazer. O tempo é quando nós devemos fazer e o modo é como nós vamos fazer. Você consegue me entender? E geralmente o agir profético no nosso meio vem desvendando o tempo e o modo. Quando que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Então nós precisamos entender isso. Eu creio, queridos, que hoje, queridos, é um culto profético. Fala amém aí, crente. Ajuda a pregar. Deus projetou assim, queridos, tempos e estações, queridos. Nós estamos fechando mais um ano e é hora de reavaliar e planejar. Estamos fechando mais um ano. Alguns vão falar para mim, 2019 foi uma bênção. Alguns vão falar, 2019 foi uma guerra. 2019 eu apanhei, mas aprendi. Alguma coisa você aprendeu desse ano. Sim ou não? Você olhando para trás, você vê que você já não é mais o mesmo. Você cresceu, você amadureceu. Você teve batalhas, você teve vitórias, você teve derrotas. Você teve ganhos, teve perdas. Ontem nós estávamos velando o seu Lauro, que é o pai da Daila. Tivemos que entregar, tivemos perdas, mas nós temos uma esperança que nós vamos reencontrá-lo. Uma viva esperança que nós vamos reencontrá-lo. Um homem de Deus. Consegue me entender, queridos? Então nós precisamos planejar. Eu e você fomos chamados, queridos, para andar por fé. Amém? Abram comigo em 2 Coríntios 5, 7. Segunda Coríntios 5, 7. O que a palavra de Deus fala? Porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Eu e você, nós andamos por fé. Posso abrir um parênteses aqui? Vou abrir um parênteses na mensagem, ok? Sobe um pouquinho lá para mim. Um pouquinho lá no versículo 1. De 2 Coríntios 5, 1. Não faz parte da mensagem, mas eu vou falar para vocês. Serve para alguém aí. Pois sabemos que se a nossa casa terrena desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O que ele está falando? Esse tabernáculo é o nosso corpo. Então, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um tabernáculo eterno. Você sabe que você vai morrer, amém? Esse tabernáculo vai se desfazer, mas a nossa esperança é que nós temos um edifício eterno. Nós temos a vida eterna, ok? Ele continua ali. E por isso, nesse tabernáculo, que é o nosso corpo, o que está escrito na tradução de vocês? Na minha está gememos. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus.
Pois nós que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo está falando? Nesse tabernáculo nós gememos angustiados. Está escrito na palavra, sim ou não? Então nessa vida, queridos, existem partes da nossa vida, áreas da nossa vida, tempos das nossas vidas, que nós gememos angustiados e não tem problema nenhum. Não adianta eu vir pregar aqui para você e falar, é só vitória, irmão. Que é mentira. Às vezes você chega para o crente e fala, crente, como que você está? Só vitória, pastor. Fala, me dá um pouco dessa vida que você tem aí, que eu não consigo conhecer isso aí. Só vitória, não existe angústia. Paulo está falando que existem tempos de angústia. Queridos, e muitas vezes, queridos, nesse tabernáculo, nesse corpo, nós estamos angustiados. E às vezes a gente nem sabe pelo que é. Você já acordou assim, angustiado? Sofrendo, às vezes você não sabe, você fala, cara, está tudo bem na minha vida, mas eu estou angustiado. Queridos, enquanto estivermos nesse tabernáculo, nesse corpo, nós vamos gemer. Querendo o quê? Querendo ser revestido da imortalidade. Ser revestido do novo homem. Entregar esse corpo e receber um novo corpo. Você está me entendendo? Fecha parênteses. Se você não sabe porque você está angustiado, é por isso. Ok? Fecha parênteses. Vamos continuar lá. Então nós fomos chamados, queridos, para andar por fé. A fé é o combustível da nossa caminhada. E hoje, queridos, nessa noite eu quero te fazer um convite a você olhar para 2020 com os olhos da fé. Tem duas maneiras de você olhar a sua vida. Ou você olha pelos olhos da fé, ou você olha pelos olhos naturais. Ou você olha de uma maneira natural, normal, ou você olha pelos olhos da fé. E eu quero te convidar, queridos, a começar a planejar, a começar a olhar o ano de 2020 com os olhos da fé, com o entendimento de fé. Hebreus 11:6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. A palavra agradar, queridos, significa ser agradável, agradar, estar muito contente com algo. Quando chegamos a Deus, queridos, precisamos crer que Ele existe. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio. É óbvio, mas a gente não faz. Quer ver um exemplo? Você crê que Deus existe? Sim ou não? Você crê que Ele ouve suas orações? Sim ou não? Mas quando você está angustiado, você vai falar para outro. Quando você está passando por dificuldade, você sai falando igual uma matraca. E fala para todo mundo, agora estou aliviado. Daí depois volta, a situação continua a mesma. Daí a situação vai te envolvendo. De repente você faz o quê? Sai falando, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. E se nós usássemos esse combustível para a oração, quem nós seríamos hoje? Se eu creio que Deus existe, queridos, eu ia investir mais tempo na oração. Quando chegamos a Deus, precisamos crer que Ele existe. Só que muitas vezes nós vivemos nessa terra como se Deus não existisse. Muitas vezes tomamos as decisões das nossas vidas como se Deus não existisse. Muitas vezes eu e você não separamos tempo para fazer a nossa devocional porque nós vivemos como se Deus não existisse. Muitas vezes nós queremos levar a vida na força do nosso braço. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu dou um jeitinho, pode deixar que eu faço. Só que se nós cremos que Deus existe, queridos, e que Ele é galardoador ou recompensador, que Ele traz recompensa àqueles que o buscam, eu e você investiríamos mais tempo em buscar a Deus. Eu falo para vocês, mas eu falo para mim também. Nós investiríamos mais tempo em buscar a Deus. Ele recompensa aqueles que o buscam. O que eu e você temos buscado em Deus para 2020?
Se Deus, Ele é galardoador, ou Ele é recompensador daqueles que o buscam, o que eu e você temos buscado para 2020? O que eu e você vamos buscar para 2020? E é isso que eu quero te desafiar, por isso que eu estou falando que é um culto profético, queridos. O Espírito Santo vai começar a trazer imagens na sua cabeça, desejos no seu coração. Guarde, anote esses desejos, por quê? Porque é aquilo que Deus vai te levar a buscar em 2020. E se eu creio que Deus existe, pela fé eu alcanço Ele, e Ele recompensa aqueles que o buscam, queridos, 2020 vai ser o ano de eu buscar a Deus. Vai ser o ano que eu vou caçar esse Deus, que eu vou buscar a Deus, que eu vou orar, separar tempo, eu vou estar com Deus. Queridos, nós gastamos tanto tempo buscando dinheiro, buscando aquilo que nos agrada, buscando as coisas que são temporais, que são terrenas, e nós investimos tempo nisso. Nós vamos fazer uma curva, queridos, de 180 graus, e nós vamos começar a buscar a Deus. A buscar a Deus como um Deus vivo e verdadeiro. Queridos, quanto tempo, às vezes você pensa comigo, eu já passei por isso, eu sei, querido. Quando você está em uma crise financeira, quanto tempo que você gasta pensando, como que eu consigo mais dinheiro? Como que eu consigo mais dinheiro? Eu preciso pagar essa conta, tenho que fazer isso. E nós ficamos, você fica assim também? Eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que fazer isso. Queridos, às vezes a gente fica dias, semanas, meses assim. Imagine se eu ficasse assim. Como que Deus resolve isso? E se eu buscar a Deus? E como que Deus age? Como Deus se move? Como Deus age? Como que Ele fala? O que está escrito naquela palavra? O que essa palavra quer falar comigo? O que Deus está falando comigo? E se nós ficássemos assim? Dias, meses, semanas, anos. O que nossa vida seria? Você consegue me entender? Nós vamos fazer uma curva hoje, queridos. 180 graus. O que eu e você temos buscado para 2020? Fé. Abram comigo em Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Mais uma pergunta: o que temos esperado para 2020? Se a fé, queridos, é a certeza das coisas que se esperam, logicamente, eu e você temos que esperar alguma coisa, sim ou não? E o que eu e você temos esperado para 2020? Quem não tem esperança no futuro, queridos, não tem poder no presente. Presta atenção aqui em mim. Quem não tem esperança no futuro, não tem força, não tem poder no presente. Se eu não criar esperança no futuro, eu não vou ter poder no presente. Pegue uma pessoa desesperançada, que ela não tem esperança, que ela pensa assim, vai tudo ficar ruim, está tudo difícil, tudo piorando. Ela não tem força no presente. Ela não tem poder de mudança, ela não tem poder de iniciativa. Por quê? Porque vai ficar tudo ruim mesmo. Você consegue me entender? Nós precisamos, queridos, esperar em Deus e criar esperança no nosso futuro, para nós termos poder no presente. Veja uma pessoa que está abrindo um negócio. Você já viu alguém abrir um negócio? Não é bom de ver? Porque ele está com esperança no futuro, e o presente dele, ele está no gás, trabalhando. Já viu gente que vai casar? O cara está se preparando para casar? O que acontece? Ele está com esperança no futuro. Qual que é o presente dele? Trabalhar, força. Ele tem força para fazer funcionar as coisas. Se eu e você não esperamos nada, queridos, nada vai acontecer.
Se você não criar esperança para 2020, você ficar pensando assim, a vida vai ser igual, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Não deixem as frustrações roubarem suas expectativas, queridos. Sabe por que eu e você não criamos expectativa? Por um motivo, por causa das frustrações. Nos frustramos e paramos de criar expectativa. Não criamos expectativa, queridos, por causa de ciclos de frustração. Ah, pastor, eu achei que ia e não foi, eu achei que ia e não foi. E nesses ciclos de frustração, nós paramos de criar expectativas. Só que eu e você quebramos ciclos, amém? Semana passada, o que nós fizemos? Nós quebramos ciclos. Nós quebramos ciclos de frustração, porque a nossa vida é uma crescente, queridos. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Eu e você estamos caminhando para o dia perfeito, amém? Eu e você estamos na rota do dia perfeito. Eu e você estamos andando para a luz, queridos, para o dia perfeito. O sol da justiça já raiou sobre as nossas vidas, e ele vai crescer, 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 e vai se fazer o dia perfeito. Eu e você somos muito melhor hoje do que nós éramos há 6 meses atrás. Estamos mais perto dele. Provérbios 13:12 fala assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Mais uma vez, presta atenção. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Queridos, eu quero declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Pega aí, crente. Esse é o ano do mais. Esse é o ano do mais. Não do mais com I, só do mais sem I. Sabe por quê? A esperança tardia adoece ou desfalece o coração. Aonde teu coração desfaleceu, queridos, vai ter um mais. Mas o desejo atendido é a árvore de vida. Mas o desejo atendido, os teus desejos, aquilo que você tem colocado diante de Deus, queridos, vai acontecer. Creia, queridos. Alegra-te no Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqueles desejos que estão em Deus, estão na vontade de Deus, que Deus separou para a sua vida, em 2020 eles vão nascer, queridos. Eles vão se materializar, as coisas vão acontecer. Você nunca esteve tão pronto como agora. Presta atenção aqui em mim. Você nunca esteve tão pronto como agora. Você nunca esteve tão maduro como no dia de hoje. Esse é o tempo. Você consegue me entender? Você nunca esteve tão maduro como hoje. Se você está na vereda do justo, você está caminhando com Jesus, e a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Hoje é o dia que você está mais maduro, e amanhã você vai estar mais maduro do que hoje. Então hoje você está pronto para atingir coisas que há 5 anos atrás você não estava. Hoje você está pronto para receber coisas de Deus que há 1 ano atrás você não estava. Hoje é o tempo que você está maduro. Você consegue me entender? É o tempo, queridos. É o tempo. Fé é a convicção dos fatos que não se veem. Quais são as convicções que você tem em seu espírito para 2020? A fé é a convicção de fatos que não se veem. Quais são as convicções que você tem? Quais são as convicções que você tem para 2020? Fatos que não se veem com os olhos naturais. Temos convicção no nosso espírito. Não vemos com olhos naturais, mas nós cremos, queridos, vai acontecer. As convicções que nós vemos com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Deus vai iluminar os olhos do teu coração essa noite, você pode ter certeza. E se você não vê, você vai começar a ver. Hebreus 11:3 fala assim: pela fé entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são aparentes.
Queridos, eu e você transitamos no reino invisível. Esse reino é invisível, mas ele é real. Podemos ter convicção dos fatos que nós não vemos. Quer ver? Aonde 2 ou 3 estão reunidos, Jesus prometeu que Ele estaria no meio deles. Sim ou não? Tem mais de 2 ou 3 aqui reunidos em nome de Jesus? Jesus está no nosso meio, sim ou não? Você vê Ele, mas você tem convicção que Ele está aqui. Queridos, eu e você, como novas criaturas, aqueles que nasceram de novo, nós transitamos, queridos, entre o reino físico e o reino espiritual. Nós conseguimos entrar na sala do trono em oração e receber e começar a ver coisas que ainda não aconteceram. Conseguimos ver fatos e ter convicções de coisas que não aconteceram ainda. Eu tenho convicção, queridos, que Deus vai tocar essa colônia de forma sobrenatural. Eu já consigo ver no meu espírito. Eu tenho convicção disso, que algo vai acontecer. Você consegue me entender? Por quê? Porque nós vemos o invisível, queridos. Nós conseguimos perceber as coisas de Deus. E isso é fé. Não vemos a Deus com os nossos olhos naturais, mas temos convicção que Ele está presente. A pergunta que você pode estar me fazendo: mas pastor, como que eu faço para andar por fé? Se esse ano nós vamos andar por fé, como que eu faço para andar por fé? Como que eu faço para caminhar por fé? E eu quero separar 3 pontos aqui para a gente conversar. Primeiro, tenha uma palavra. Hebreus 11:3 fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo, queridos, foi criado pela palavra de Deus. Ela falava e as coisas se tornavam a existir. Deus falava e as coisas existiam. Tudo em nossas vidas, queridos, se iniciou pela palavra de Deus. Na criação, em Gênesis, você olha, a primeira voz que aparece na criação é a voz de Deus falando que haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Todas as coisas visíveis e invisíveis, tronos, majestades, tudo que nós vemos e que nós não vemos no reino espiritual foi criado pela palavra de Deus. Por isso que Jesus é o Verbo. O Verbo é uma ação. Então o Verbo da criação era Jesus. Deus falava e o Logos criava. Deus criava as coisas. Jesus criava as coisas. Por isso que tudo foi criado por Ele e para Ele. Por e para. Então a voz saía e as coisas iam acontecendo. Então quando eu recebo uma palavra de Deus, eu posso ter certeza e convicção que aquilo vai acontecer. Você está me entendendo? Então tenha uma palavra. Salmo 119, versículo 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As palavras de Deus são luz para os nossos caminhos. Andar por fé, queridos, não é andar no escuro. Geralmente as pessoas falavam: eu vou andar por fé, eu vou dar um passo no escuro. Como que você vai dar um passo no escuro, se lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus? Não é, queridos, andar ou dar um passo no escuro, é andar na luz da palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai indo à nossa frente e nós vamos andando por um caminho, uma vereda justa. Você consegue me entender? Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés. Não tem como errar, não tem como tropeçar. Isaías vai falar que haveria um caminho, queridos, um caminho aberto, que nem o louco ia se perder no meio dele. Aquele caminho se chama caminho santo e nem o louco ia se desviar dele. Mesmo que você não tenha uns parafusos na cabeça, seja meio variado das ideias, você vai andar no caminho reto, queridos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E se você fazer uma avaliação psicológica, queridos, não se ofenda, todo mundo é louco. Converse com um psicólogo que vai achar alguma coisa que falta no tua caixote. Certeza, não tem erro. Mesmo nós, queridos, vamos andar pela vereda do justo. Você consegue me entender?
A palavra de Deus, ela nos traz certezas. Apocalipse 21:5, abrem comigo. Tá facinho, último livro da Bíblia, Apocalipse 21:5. Olha que interessante, esse aqui é o Senhor Jesus falando. Apocalipse 21:5. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras de Jesus, queridos, sobre as nossas vidas, elas são fiéis e são verdadeiras. E isso tem que nos trazer certeza, queridos. A palavra de Deus, queridos, é fiel e verdadeira. Eu e você não precisamos nos preocupar, porque a palavra de Deus, ela é verdade. Não há dúvida. Sabe o que é preocupação, queridos? Sabe o que é preocupação? É ver o futuro sem Deus. Preocupação é isso. Eu vejo um futuro sem Deus. E o diabo, queridos, Satanás, ele tenta montar na nossa imaginação um futuro sem Deus. Ele tenta fazer você olhar para o seu futuro e não enxergar Deus. E aí você fica preocupado. Preocupação é olhar para o futuro e não ver Deus. Só que deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Tenha certeza que Ele está lá. Hebreus 13:11 fala assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais o abandonarei. Preste atenção. De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Uma certeza podemos ter, queridos: todos os dias de 2020 Ele vai estar lá conosco. Todos os dias das nossas vidas Ele vai estar lá conosco. E se isso cai como convicção dentro de mim, Ele nunca me abandona e Ele jamais me deixa. Não existe nada, queridos, nada que possa nos parar. Todos os dias de 2020 Ele vai estar do nosso lado. Dias bons e dias ruins, uma certeza nós podemos ter: o Senhor é conosco. Ele jamais nos abandona. Não é as circunstâncias que me governam, é a palavra de Deus. Pastor, estou passando dias terríveis. Ele jamais te abandona. E tudo isso que você está passando de dificuldade, Ele vai fazer cooperar para o teu bem. Amém. A gente tem que parar de ser criança, queridos. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. A gente tem que parar de ser criança. A gente fica sendo jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias. Se está bom, eu estou feliz. Se está ruim, eu não estou. Se as coisas estão debaixo do meu governo e do meu controle, está tudo legal. Se não está, fica ruim. Queridos, nós fomos chamados para andar por fé. Todos os dias de 2020 Ele vai estar com você. Está com você. Essa é a promessa. Queridos, na palavra de Deus, quando a gente olha no grego, principalmente no Novo Testamento, o Novo Testamento no grego, ele tem duas palavras para a palavra palavra. Conseguiram entender? Ele tem duas palavras diferentes para a palavra palavra. Uma significa logos e a outra rema. Logos significa a palavra de Deus dita, escrita, é a letra. O conhecimento e a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o Logos.
que a sua totalidade é a palavra de Deus, sua palavra objetiva. Você lê ali, é a vontade de Deus, é o Logos. Só que também existe o rema, queridos. Rema significa a palavra de Deus revelada, aplicada pelo Espírito Santo, de forma específica ao nosso coração, usando o Logos de Deus. O rema é a palavra subjetiva, estando sujeita ao Logos. O rema é aquela palavra revelada, queridos. Quer ver? Você vai entender bem. Bem simples. Quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos olharam e falavam: é um fantasma, vai pegar nós, é um fantasma, lá morrendo de medo, 4 homens com medo de um fantasma. 4 não, 12 homens, morrendo de medo de um fantasma. Daí chega um e fala: não, sou eu, não tenho medo. Daí Pedro, né, isso, assim, bem explosivo, sanguíneo, né, ele fala: se for você, Senhor, fala para mim ter contigo. O que Jesus fala? Vem e anda, vem aqui comigo. O que Pedro fez? Pisou na água e saiu andando sobre o mar, sim ou não? Você já ouviu na história do cristianismo alguém que andou sobre a água de novo? Não existe, querido. Sabe por quê? Quando Jesus fala para Pedro: vem, Pedro, o que ele está fazendo? É uma palavra rema, ela é específica para aquela situação. Vem, Pedro, anda. E ele saiu. Pode você, vai, tem um lago ali embaixo, se quiser tentar falar: Jesus, quero andar sobre a água. Você vai pisar lá, você vai afundar. Por quê? Porque Pedro tinha um rema, uma palavra específica. Ok? Então essa é a diferença entre Logos e rema. Por exemplo, Jesus disse em João 14, 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa palavra, traduzida para o grego, é Logos. Maria disse ao anjo Gabriel, quando foi visitada por ele, trazendo a notícia que ela conceberia e daria luz, né? Em Lucas 3:11 fala assim, Maria fala assim: faça-se comigo conforme a tua palavra. Essa palavra já se chama rema. Estão conseguindo me entender? Então, se você pega no grego original, uns vai ser Logos, outro vai ser rema. O rema, queridos, então é a palavra revelada, aquela palavra que você fala assim: é minha, é para mim isso. Aonde nascem os remas? Na minha intimidade com Deus, em nossos momentos de devocional, quando estamos a sós com Ele, quando os versículos saltam, quando eles se tornam vivos nas nossas vidas, quando você separa um tempo para ler a tua palavra, fazer devocional, e você está lendo a palavra de Deus, e de repente aquela palavra salta, e você fala: nossa, nunca tinha prestado atenção nessa palavra. O que aquilo se torna? Um rema. Essa palavra de Hebreus, queridos, que fala assim, que Ele nunca nos deixa, Ele jamais nos abandona, isso é um rema na minha vida. Uma vez eu estava lendo, fazendo devocional, e aquilo saltou no meu coração, eu falei: Deus nunca me abandona. Aquilo é tão vivo para mim, queridos, que eu posso passar o que for, queridos, eu creio que Deus não me abandona, porque aquilo é vivo para mim. Quando nós estávamos vindo para cá, para abrir a igreja, não tinha salário, não tinha nada, eu tinha certeza que Deus estava com a gente. Certeza, queridos, certeza absoluta. Por quê? Porque se tornou um rema. Então os remas, queridos, nascem quando nós estamos na nossa intimidade com Deus, quando nós fechamos a nossa porta. Deixa eu falar uma coisa para vocês: 2020 vai ser o ano de você fechar a porta. Sabe o que é fechar a porta? Abram comigo em Mateus 6,6. Eu quero que essa palavra se torne um rema na sua vida. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Eu vou ficar falando Mateus 6,6 até você decorar. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus 6,6 vai falar do versículo mais importante na sua vida. Mateus 6,6 vai definir o seu futuro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Se você decorar esse versículo, sua vida não vai ser mais a mesma. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo... Mateus 6. Mas, tem mais um mais aqui. Mas, ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E seu pai que vem no secreto lhe dará a
recompensa. Tudo na vida do crente, queridos, começa no secreto. Tudo na nossa vida começa no secreto. Tudo que está desconectado do secreto se torna religiosidade. Quer saber o que é religiosidade? É uma vida sem o quarto secreto. É uma vida sem você fechar a porta do teu quarto. Mesmo que você faça tudo certinho, tudo bonzinho, você pareça crente, você ande igual crente, você fale igual crente, você fale, tá amarrado, misericórdia, do jeito que você quiser, por mais que você faça tudo isso, se você estiver desconectado do secreto, se torna religiosidade. Tudo o que você faz que está desconectado do quarto secreto é religiosidade. Nossas boas ações, queridos, desconectadas da intimidade com Deus, se tornam religiosidade, costume e tradição. Ah, por que você faz isso? Ah, não sei, todo crente fala está amarrado, eu falo está amarrado também. Desconectado se torna uma tradição. Tudo que nós fazemos que está fora do nosso devocional, do nosso tempo com Deus, é simplesmente tradicionalismo. Não presta para nada. Ser cristão, queridos, se resume em ter intimidade com o Pai no secreto. O resto é consequência. Se você se perguntar o que você é, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sigo a Jesus. O que te define como seguidor de Jesus? Aquele que entra no quarto, fecha a porta e tem intimidade com Deus. O resto é tradição. Isso que nos define, queridos. C.S. Lewis fala assim: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. 2020, queridos, é o ano dos céus abertos sobre as nossas vidas e da porta do quarto fechada, aonde nós vamos fechar a porta do nosso quarto e mergulhar na intimidade com Deus. Se nós aplicarmos esse versículo, queridos, a nossa vida não é mais a mesma. Porque o Deus que vê no secreto recompensa. Às vezes nós queremos a recompensa sem entrar no secreto. Eu quero a resposta de Deus, mas eu não quero ir no secreto. Eu quero ser útil na igreja, mas eu não quero ir no secreto. Eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero pregar, mas eu não quero ir no secreto. E Deus recompensa aqueles que vão no secreto. Então a nossa vida se inicia no secreto, aonde ninguém está vendo, aonde você e Deus têm intimidade. Ali nascem os remas, queridos, as palavras. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Você está fazendo devocional e se depara com esse texto. Hebreus 13, 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês não têm, que vocês têm. Porque Deus disse, presta atenção, de maneira alguma deixarei você, jamais te abandonarei. Você está fazendo devocional, você se bate com esse texto. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais o abandonarei. Quando você se bate com esse texto, queridos, você começa a entender. Isso é meu. Deus nunca me deixa e Ele nunca me abandona. Eu tenho estado com Deus e essa palavra se torna rema. Ele nunca me abandona. Ele jamais me deixa. E daí eu começo. Ele nunca me abandona. Ele jamais me deixa. Ele nunca me abandona. Ele jamais me deixa. Ele nunca me abandona. Ele jamais me deixa. Eu estou no meu trabalho. Ele nunca me abandona. Ele jamais me deixa. Eu tento algo e não dá certo. Ele nunca me abandona. Ele jamais me
Deixa. Deus é comigo, Deus sempre está comigo, Ele habita em mim, Ele fala comigo, Ele está ao meu lado, Ele está acima de mim, Ele está à minha frente, nas minhas costas, dos meus lados, Ele está dentro de mim. Então Deus nunca me abandona, Jesus sempre está comigo. Aonde eu estou, Ele está. Aonde eu vou, Ele vai. Ele nunca me deixa. Aonde eu entrar, eu posso passar pelo vale, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele é comigo, Ele está em mim. Eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pela tempestade, eu posso passar por tempos bons e ruins na minha vida. Ele sempre está comigo. Se essa convicção cair dentro do seu coração, ninguém mais te segura. As circunstâncias param de te governar, porque Deus é com você. José suportou tudo que ele suportou, porque todas as vezes que você via que José se afundava nas coisas, que ele foi vendido, que ele foi, a mulher de Potifar acusou ele, que ele foi parar na masmorra. Se você ler Gênesis 37, você vai ver, todas as vezes que José se afundava, parecia assim, mas Deus estava com ele. Mas Deus estava com ele. Em Cristo Jesus, Deus está conosco. Emanuel, Deus conosco. Jamais nos deixa. Você consegue entender? Quando isso se torna um rema nas nossas vidas, queridos, nós começamos a visualizar isso, queridos. Ponto 2. Comece a visualizar. Agora que você tem uma palavra rema, você começa a visualizar. Lembrando, a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Agora eu começo a visualizar. Eu começo a imaginar. Eu começo a ver. Os Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é meu favor. Ele está comigo, Ele caminha comigo, Ele está do meu lado. Ele é o meu conselheiro, Ele está ali onde eu vou, Ele está. E eu começo a visualizar. Quando as coisas começam a me oprimir, as dificuldades vêm, as angústias vêm, o que eu começo a ver? Deus do meu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu começo a visualizar esse Deus conosco, esse Deus no nosso meio. Situações difíceis, queridos, até no pastoreio, que você olha, como que eu vou ajudar? Eu começo a ver, Deus está com eles. Algo vai acontecer, porque Deus é por nós. Eu quero arrancar dentro de você, de verdade, queridos, eu quero arrancar isso de dentro de você, essa visão fatalista do mundo. Eu quero arrancar isso de dentro de você. Pastor, você está falando que a vida é fácil? Eu nunca falei isso para você, mas eu quero te falar uma coisa: não importa o que você passe, Deus é com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele Deus que parou a tempestade, queridos, o Deus que parou o sol com Josué. Imagine, queridos, a dinâmica do sol parar, o universo parou, queridos. Esse Deus é por você. O Deus que fez chover fogo dos céus quando Elias orou, confrontando os profetas de Baal. Esse mesmo Deus é por você. É nosso, queridos, é meu. Não tem situação que te pare, que te prenda. Só que isso tem que se tornar um rema nas nossas vidas. Comece a visualizar. Comece a visualizar. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus deu uma visão para Moisés. Deus levou Moisés ao tabernáculo celestial e mostrou para ele. Quando ele desceu, o que Deus falou? Faça segundo você viu. Quando Deus chama Jeremias, fala: vem Jeremias, te farei profeta para as nações. Jeremias fala: não, mas eu sou como uma criança. Não te diga mais que você é uma criança, eu vou te fazer profeta para as nações. Fale o que você está vendo. Jeremias começa a descrever uma visão. Deus trabalha com visões. Por isso que eu falo, é um culto profético, queridos. Deus vai trazer imagens na sua cabeça, imagens na sua mente, queridos. É a maneira que Deus usa. Quando Deus falou para Moisés, para Abraão: sai da tenda, sai daí do escuro, vem para fora, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. É assim que vai ser sua descendência, e nós somos descendentes de Abraão. A palavra de Deus se cumpriu. Deus trabalhou com uma imagem, queridos. Aprenda a usar imagens. Queridos, o meu computador, ele tem uma igreja gigante assim, cheia de gente. Eu fico vendo aquilo todo dia, eu falo: vai acontecer. Nós vamos ver, queridos, a igreja crescendo. Você consegue entender?
Por quê? Porque o pastor é legal? Não, queridos, porque Deus é por nós. Deus é conosco, queridos. Em cada palavra, em cada grupo familiar, em cada tempo de oração, Deus está presente. Veja o seu ano de 2020, em nome de Jesus. Veja o seu ano de 2020. O que você vê? Alguns podem falar, pastor, isso parece pensamento positivo. Queridos, pensamento positivo é apoiado em pensamentos humanos. Eu e você nos apoiamos na palavra de Deus. É totalmente diferente. Nós se apoiamos na palavra de Deus. Ele jamais nos deixa, Ele nunca nos abandona. Então eu me apoio nessa palavra. Isso é verdade, isso é para mim. Ele está comigo, Ele está com a minha família. Aonde eu ando, Deus anda junto. Queridos, quando eu vou fazer visita, primeira coisa que me vem na cabeça, a hora que eu entrar na casa, se tiver demônio, vai manifestar. Por quê? Porque Deus está comigo. Parece arrogância, pastor. Não, é palavra de Deus. E se eu sentar para conversar, eu conto história de gente caindo endemoniada, queridos. Por uma convicção, Deus está comigo. Maior é o que habita em mim do que aquele que está no... Se tiver demônio, vai ter que manifestar e vai ter que sair. Crie essa convicção dentro de você. Abacuque 2:2 fala assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até o que passa correndo. Mais uma vez, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até o que passa correndo. O que Abacuque fez? Ele escreveu a visão numa tábua grande. Se o cara passasse correndo, ele ia ler a visão e ia conseguir ver. O que você precisa fazer? Escreva, desenhe, faça, olhe, visualize, comece a colocar coisas, lembretes. Comece a ver, queridos. Haja a sua fé naquilo que você vê. Faça quadros na sua casa, desenhe, rabisque, mas coloque na sua frente para que você veja. Você consegue me entender? Que escreva assim: 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. E fique vendo e comece a declarar: vai ser, porque Deus é comigo. Não importa o que aconteça, Ele nunca me deixa. E comece a declarar. Faça isso, queridos. Como que um arquiteto desenha uma casa, queridos? Primeiro ele vê dentro da sua cabeça, a imagem. O cara que projetou essas cadeiras, antes dessas cadeiras nascerem, elas estavam na cabeça dele. Tudo nasce com uma ideia, queridos. Tudo foi criado por uma ideia, por um pensamento, algo criativo. Queridos, o maior poder da terra, ele habita em você. A mente criativa de Deus foi depositada dentro de você. Você pode, queridos, imaginar e materializar aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Só que primeiro nós precisamos ver. Deixe Deus usar a sua imaginação. Deixe Deus formar imagens. Provérbios 29:18 fala assim: por falta de visão o povo vive sem freios. Algumas versões falam: o povo se corrompe. Por falta de visão o povo se corrompe. Nós precisamos ter uma visão clara do nosso futuro. Nós precisamos ter uma visão daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós queremos viver, daquilo que nós somos em Cristo Jesus, para que a gente não se corrompa. Pessoas sem visão, queridos, vivem corrompidas, falando mal um dos outros. Pessoas medíocres falam de pessoas, queridos. Pessoas extraordinárias falam de projetos, de visão. É tão bom quando você senta com alguém e a pessoa está planejando, projetando. Vou crescer, vou construir, Você está me entendendo? Deixe Deus te usar, tocar a sua mente, queridos. Agora você tem uma palavra. Rema, você consegue ver, você consegue visualizar, queridos, isso. Ponto 3. O último ponto. Agora comece a declarar a palavra. Fale
libere. Deus, Ele é comigo. Deus, Ele nunca me deixa. Queridos, eu tenho um rema de Deus. Deus falou comigo no meu devocional. Aquele rema pegou no meu espírito. Eu começo a visualizar Deus sempre comigo. Deus é a meu favor. Deus não está contra mim. Deus é comigo. Agora o que eu faço? Eu começo a declarar. Eu começo a falar. O mundo visível e invisível foi criado pela palavra de... Agora onde a palavra de Deus habita? Em mim. Aonde a palavra de Deus habita? Em? Quem é a voz de Deus sobre a face da terra? Eu e você, igreja. Se Deus quer falar alguma coisa, Ele vai falar através de quem? Da igreja. De mim e de você. Se Deus precisar liberar uma palavra sobre a colônia, Ele vai liberar através de quem? E você usa a sua boca para ficar falando mal dos outros. Declare a palavra de Deus. Isso se tornou rema em mim. Ele jamais me abandona, Ele nunca me deixa. Eu começo a declarar. Sabe quando você passa por uma situação difícil e você se sente sozinho? Você já passou por isso? E de repente você olha para o lado, você sente um sentimento. É um sentimento concreto de abandono. Você já passou por isso? Alguns aqui devem passar de meia em meia hora por isso. É verdade. É um espírito de abandono. Casamentos em crise geram espíritos de abandono sobre as mulheres. Por quê? Porque a cobertura que é o marido se desfaz. E a mulher se sente sozinha e desprotegida. Isso acontece, queridos, toda hora. E se você for bem sincero com você, tem horas na sua vida que você olha para os lados e fala, estou sozinho. Só que nós, por nós ser, posso abrir mais um parênteses? Por a gente ser criança, por a gente ser menino na fé, criança, e criança na fé, queridos, não tem a ver com cronologia. Você pode estar 30 anos dentro da igreja e você ser criança ainda. Por a gente ser criança, vem o sentimento de abandono que a gente começa a fazer. A gente vai lá no Facebook e começa a falar, todo mundo me abandonou. Ninguém ama nesse mundo. Daí a gente sai falando para os outros. Povo não ama, me abandonaram. Criancice, meninice. Daí sai falando para todo mundo. Daí você está falando o quê? Você está falando os teus sentimentos, sim ou não? Daí você sai vomitando, assim. Chega a ser feio de ver, às vezes você olha assim e fala, meu Deus. No Facebook é mais feio ainda, queridos. Se você faz isso, pare com isso. É feio demais ver isso. Daí começa a vomitar. Só que você está vomitando o quê? Os teus? Você foi chamado para andar pelo que você sente ou por fé? Então por que você está vomitando o que você sente? Ah, pastor, então eu tenho que engolir o que eu sinto porque eu estou com vontade de falar. Vai para o teu quarto, fecha a porta. Ali você pode xingar todo mundo, querido. Deus não se ofende se você falar palavrão lá dentro. Não vai falar palavrão fora, daí é feio. Fecha a porta e fala palavrão com Deus. Ó. Xinga todo mundo que você tem que xingar. Pede para Jesus matar ele. Mata esse miserável. Mata mesmo, Deus. Mas mata devagar, assim. Daí você vai fazendo isso, daí o Espírito Santo vai te convencendo. Daí o que vai acontecer? Você vai entregar as tuas emoções. É assim que acontece. Você entrega as suas emoções e você manda Deus matar. Deus não vai ficar bravo. Você entrega as tuas emoções para Deus. Daí o Espírito Santo vai te ministrar. E a hora que o Espírito Santo te ministrar, o que você vai fazer? Você vai começar a orar e abençoar essa pessoa. Porque o Espírito Santo tratou as tuas emoções. E esse é o processo de tratamento. Só que a gente faz o processo ao contrário. Eu estou magoado, eu vou lá, sai falando para todo mundo, xingando. Vai mudar alguma coisa? Agora, se você fechar a porta do teu quarto, colocar diante de Deus, vai mudar? Se a circunstância não mudar, pelo menos você muda. Você consegue me entender? Queridos,
Quando você tiver um rema, comece a declarar esse rema. Fale, é assim. Queridos, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. 2020 vai ser ano de céus abertos sobre a sua vida. 2020 vai ser ano dos céus tocarem a terra na sua vida. 2020 vai ser tempo de você entrar no teu quarto de escuta e ter experiências sobrenaturais com Deus. 2020 vai ser o ano que você vai caçar a Deus, queridos. Que você vai pegar palavras remas e vai começar a garimpar elas. E elas vão começar a se tornar vivas, porque você vai deixar de ser criança. 2020 você vai amadurecer de forma sobrenatural. Eu declaro isso sobre a sua vida. Nós vamos ver céus abertos sobre as nossas vidas, queridos. Sabe por quê? Porque Ele jamais nos deixa e Ele nunca nos abandona. Deus é por nós, queridos. Presta atenção aqui. Se você entender que Deus é por você, 90% das suas crises de identidade acabam. Eu vou ser sincero para vocês, muitos aqui, isso eu tenho no meu espírito, muitos aqui ficam fazendo muita força para Deus gostar de você. Você faz tanta força para Deus gostar de você? Faz tanta força, eu quero, vou fazer tudo certinho para Deus gostar de mim. Isso é besteira, queridos. Em Cristo Jesus nós fomos aceitos por Deus. E Deus é por nós. Se eu quero fazer tudo certinho, eu vou fazer tudo certinho, daí Deus vai estar comigo. Presta atenção aqui. E eu me esforço para fazer tudo certinho. A hora que eu faço algo errado, ou na minha visão está errado, o que acontece? Deus já não está mais comigo. Daí Deus vai estar comigo à medida que eu me esforço, na força do meu braço. Gerando ciclos de frustração. Você está me entendendo? Agora, se eu entendo que Deus está comigo, aí as coisas mudam. Reconhece o Senhor Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas. Eu reconheço, Deus está comigo e eu vou caminhando. À medida que eu vou caminhando, Ele vai endireitando as minhas veredas. Só que eu quero endireitar as minhas veredas antes de Deus andar comigo. Não dá certo. Só gera frustração. Consegue me entender? 2020 vai ser um ano de transformação nas nossas vidas, queridos. Onde você vai ter a palavra rema. Onde você vai visualizar as coisas acontecerem. E onde você vai declarar a palavra. Eu quero declarar que isso é vivo sobre a sua vida. Que Deus está ao seu favor. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé e vamos orar?